Fala moçada do curso de Astronomia Básica, preparação para a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e também lançamento de foguetes. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino fundamental e médio e que está se preparando para a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Pessoal, antes da nossa aula começar, recomendo que você tome um cafezinho para poder te animar e te deixar turbinado para a aula. Estou aqui com o café Jussi. É um café feito com processos modernos e qualidade superior. Tá vendo esse selinho aqui? Ele garante um café diferenciado que, além de te dar mais disposição e foco, tem um sabor incrível. Acesse cafejussi.com.br e conheça lá todos os produtos. Combinado? Prepare um bom cafezinho e bora para a aula de hoje. Muito bem, pessoal, vamos à nossa segunda aula do curso de Astronomia Básica, preparação para a OBA. Olá, você estudante que está se preparando para a Olimpíada. Olá, você que gosta de astronomia e que tem acompanhado o curso aí no canal. Vamos à nossa aula de hoje. Muito bem, nessa aula a gente continua contando um pouquinho da história da astronomia. A aula de hoje, astronomia antiga, ou seja, vai entrar em cena os gregos. E aí as primeiras anotações são feitas sobre o desenvolvimento da astronomia. Lembrando sempre que esse curso ele passa rapidamente pelos principais nomes que de alguma forma contribuíram para o desenvolvimento da astronomia, sem entrar em detalhes das questões filosóficas ou até mesmo das descobertas feitas, fórmulas físicas, por exemplo, que cada personagem dessa história tenha eventualmente realizado. Isso faremos no decorrer do curso um pouco mais à frente. Aqui a ideia é só dar uma pincelada na ordem cronológica do que o cara falou, do que ele pensou, como é que ele via o globo celeste, como é que ele via a esfera celeste. E a ideia da aula, então, é essa passagem rápida, sem entrar em detalhes. Eu começo essa aula com o quadro A Escola de Atenas. Aqui nós temos, se você observar, vários personagens da Grécia Antiga, como, por exemplo, Platão. Aqui Aristóteles, que era discípulo de Platão. Dois personagens que vão contribuir bastante, não só com a astronomia, mas também com a matemática. Então, esse é o famoso quadro de Atenas, bastante conhecido. Muito bem, então a gente entra na aula 2, Astronomia Antiga, e aí eu considero o seguinte: três povos contribuíram significativamente para o desenvolvimento dessa astronomia, que são os babilônios, os egípcios e os gregos. Surgem filósofos e pensadores que começam a raciocinar, medir e catalogar dados, inclusive com o apoio da matemática. Isso vai ser fundamental, cuidado com essas palavrinhas aqui, olha, catalogar, isso vai ser importante. E a matemática, ou seja, nós vamos ter uma matematização de tudo isso, dessa evolução. Aqui, mais ou menos, na escala de tempo, está numa certa ordem cronológica, os babilônios mais antigos, depois os egípcios e finalmente os gregos ali já beirando a era cristã. E aí, da mesma forma que o tempo passa, os registros feitos por esses personagens, eles vão evoluindo. Então, se você observar, os babilônios ainda anotavam, faziam anotações numa chamada tábua babilônica. E aí você tem um registro, por exemplo, de observações feitas por eles do planeta Júpiter. Nesse período, são feitas perguntas e cálculos preliminares de qual é a forma e o tamanho da Terra, a distância e o tamanho do Sol e da Lua, o movimento dos planetas, ou seja, os caras começam a questionar tudo isso. Na verdade, ainda hoje, astronomia moderna, nós continuamos com dúvidas, nós continuamos questionando,
de onde viemos, para onde vamos, como é que vai terminar tudo isso. Então veja que não mudou muita coisa, né? Você tem lá no passado os caras já preocupados em compreender tudo isso e nós continuamos com toda a tecnologia que temos até hoje tentando achar respostas para certas questões. Entre 1100 e 1200 a.C., os babilônios fazem os primeiros cálculos através de observações, isolam eventos planetários e criam um calendário lunar interessante com 235 meses lunares, que era igual a 19 anos solares. Desenvolvem também o ciclo de Saros, que prevê os eclipses solares e lunares, falaremos disso nos eclipses. Usam tábuas para registrar movimentos de planetas, como Vênus e Júpiter. Mais uma tábua babilônica, essa dos eclipses. Os egípcios também contribuíram com dados e calendários, principalmente para lidar com as épocas da cheia do rio Nilo. Vale destacar. Começaram com os círculos de Nabta Playa, falamos dele na aula anterior. Localizaram a estrela Polaris e a posição de futuras constelações como Órion. Em 2500 a.C., dividiram o ano em 3 estações. Isso é uma característica importante dos egípcios, que era a inundação, a seca e a colheita. Hoje nós temos uma divisão um pouquinho diferente, em 4 estações, falaremos disso em breve. Começaram a dividir o céu em constelações. Então repare que esse lance de você olhar para o céu e ver aquele monte de estrelas, e pessoal, era uma época de privilégio, ou seja, pouca iluminação. Então eles tinham uma visão ampla do céu com muitos objetos, coisa que hoje em dia a gente tem um pouco de dificuldade devido à iluminação do globo terrestre. Então a ideia de dividir o céu em trechos, usando principalmente mitologia, já começa nessa época. Várias constelações são mitológicas. Esse é o chamado Templo de Karnak. Aqui as pirâmides, alguns sugerem que os 3 vértices são as 3 Marias lá da constelação de Órion. E aí entra em cena os gregos. E aí a gente dá um salto, mais ou menos aí, por volta dos anos 600 a.C. Os gregos talvez sejam os maiores contribuidores da astronomia antiga, primeiros a preservarem documentos e usar para valer a matemática e a geometria. Vários personagens se destacam. Alguns tiveram influência milenar, como Aristóteles, por exemplo, principalmente na cultura ocidental. Vamos a alguns destaques. Detalhe importante: são muitos os filósofos gregos. Eu estou colocando aqui alguns aí rapidamente, só que tiveram algum destaque de alguma forma no desenvolvimento da astronomia. Lembrando sempre que o curso simplesmente reporta, fala desses personagens e o que eles ou fizeram ou falaram, sem entrar em detalhes filosóficos. Um dos primeiros filósofos que tivemos foi Tales de Mileto. Ele vem lá do ano 624 a 546 a.C., ele fez uma introdução aos fundamentos da geometria e da astronomia e achava que a Terra era um disco plano, ou seja, imagina uma moeda. Então, uma moeda gigante. É o que ele achava que a Terra era. Esses primeiros filósofos gregos, eles já eram atomistas. O Tales de Mileto era um atomista, ou seja, ele acreditava que a matéria era dividida em pequenas partes, que são chamadas de átomos. Você deve já ter estudado isso aí na química, na física, muito. Depois nós tivemos Anaximandro, 610-546 a.C., foi o primeiro a propor um modelo celeste baseado no movimento dos corpos celestes e não em manifestações dos deuses. Descobriu a obliquidade da eclíptica, importante isso, em relação ao plano do equador terrestre. Então, veja bem, esses personagens, vale destacar que a frase colocada aí, ela é perfeita. Ou seja, propor um modelo. Não havia ainda uma comprovação científica, isso é importante destacar. Ou seja, os caras vão fazer propostas e aí, dependendo do grau, digamos assim, filosófico do personagem, esse modelo era aceito ou não. Mas não havia uma comprovação, isso é importante destacar. E aí nós temos Pitágoras, né? Esse também muito famoso da matemática, tanto o Tales quanto o Pitágoras.
O Pitágoras ele acreditava na esfericidade da Terra, da Lua e de outros corpos celestes. Então, para ele era esférico. Enfatizou a importância da matemática para descrever os movimentos observados dos corpos celestes. Bom, o Pitágoras era um cara meio místico aí. Ele achava que tudo se resolvia na base dos números. Eu vou mostrar alguns modelos que ele criou aí. Por exemplo, esse é o famoso Teorema de Pitágoras, que você vê em sala de aula. Ele fundou uma sociedade religiosa secreta dos pitagóricos, ideia fixa de que tudo é número. O número de astros tinha que ser 10, pois esse era o número sagrado na visão dele, uma vez que a soma do número 1 associado ao ponto, geometria, o 2 associado à reta, 3 associado ao plano e 4 associado ao sólido era 10, ou seja, 1 mais 2 mais 3 mais 4, 10. A Terra, o Sol, a Lua e os 5 planetas visíveis a olho nu, que na época era Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, e das estrelas noturnas ou fixas, somavam apenas 9. O que ele vai fazer? Para dar 10, ele vai criar o seguinte. Pitágoras inventou a antiterra para completar 10. Esses 10 corpos orbitavam ao redor, não do Sol, mas do fogo central, a chama sagrada da torre de vigia do palácio de Zeus. Mas o fogo central nunca era visto porque os homens habitavam o hemisfério da Terra que ficava sempre voltado para o lado oposto. A antiterra também nunca era vista porque ficava sempre na direção do fogo central e não podia ser visto da Terra. Então, olha que ideia interessante, meio visionária. Mas um detalhe importante, não podemos esquecer o ponto de vista do cara na época. O cara vivia por volta dos anos 500 a.C. Não tinha recursos tecnológicos, não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Aliás, o conhecimento que nós temos hoje é graças a esses caras que começaram a questionar e a astronomia e outras ciências elas vão evoluindo. Mais uma vez, repito, não havia comprovação científica, não havia verificação disso daí. Era na base do que os caras pensavam. Eu acho que é assim, e aí, dependendo da influência do cara, isso vai durar ou não. Então, essa era a ideia pitagórica. Esse aí é uma imagem que mostra mais ou menos o que ele dizia, né? Aqui você tem o fogo central, aí você tem a antiterra, você tem o Sol, e aí você tem aqui a Terra e a divisão da noite e do dia. Repare aí que nós temos Terra, hemisfério habitado à esquerda, nessa imagem da esquerda, Terra, hemisfério habitado à direita, devido ao giro aí, claro, da Terra. Esse é o sistema planetário simplificado dele, né? Depois nós entramos, Filolaus, 470 a 390 a.C., introduziu a ideia do movimento da Terra e imaginou que a Terra girava em torno de seu próprio eixo. Dizia que juntamente com o Sol, a Terra, a Lua e os planetas giravam em torno de um fogo central. Ele foi meio pitagórico, né? Que seria o centro do universo e fonte de toda a luz e energia. Eudóxio, 408 a 355, matemático e astrônomo. Aí a gente já passa, né, Sócrates. Deixamos de ser pré-socráticos e aí vem uma galera depois que deixam de ser atomísticos. Ou seja, para eles a coisa vai funcionar de uma outra maneira, como a gente vai ver. Ele foi o primeiro a propor a duração do ano em 365 dias e 6 horas. Repare isso. Já lá, 400 anos de Cristo, os caras já tinham uma ideia do giro da Terra em torno do Sol, apesar que muitos deles não acreditavam que a Terra girava em torno do Sol, e sim o contrário. Descreveu as constelações esquematicamente com hora e dia em que seriam visíveis, discutiu o tamanho da Lua, da Terra e do Sol, criou um complexo sistema de 27 esferas concêntricas, onde se moviam a Lua, o Sol e os 5 planetas conhecidos na Antiguidade, em torno de uma Terra fixa no centro. Então, reparem uma coisa importante. A ideia geocêntrica começa a ter força aí. Ou seja, a Terra era o centro de tudo, tudo girava em torno dela, porque essa é a sensação aparente que você vai ter se ficar parado lá num ponto da Terra, olhando para o céu, você vai ver que a esfera celeste
aparentemente ela gira em torno da gente. Essas é uma representação aí das esferas celestes do Eudóxio. E aí chegamos a Aristóteles, 384, 322 a.C., filósofo e cientista grego. O Aristóteles era um discípulo de Platão. Platão é aquele dos 5 sólidos perfeitos. E aí é o seguinte, o Aristóteles ele vai criar todo um modelo e aí ele vai ter uma influência milenar. Vamos aos feitos do Aristóteles. Coletou e organizou os conhecimentos astronômicos até então, procurando explicações racionais para os fenômenos naturais. Explicou as fases da Lua e os eclipses do Sol e da Lua. Defendeu a esfericidade da Terra a partir da projeção da sombra da Terra na Lua durante um eclipse. Modificou o modelo de Eudóxio de 27 para 55 esferas concêntricas, modelo aristotélico e geocêntrico. Geocêntrico, a Terra era o centro de tudo. Afirmava que o universo era esférico e finito, defendia a perfeição dos corpos celestes e que tudo era feito de água, ar, fogo, terra e o éter. Repare, a ideia atomística dos pré-socráticos é deixada de lado com essa nova ideia do Aristóteles. Isso aí vai ter um peso, vai ter uma influência enorme por volta aí de 2000 anos até Copérnico, lá nos anos 1500, final de 1470, 1480, quando vai entrar aí o Renascimento e toda essa ideia do Aristóteles ela vai ser colocada de lado. Mas para o Aristóteles, tudo, e isso é importante destacar, era feito de água, ar, fogo e terra. E o éter, que representava a esfera celeste, que representava o céu, que representava, de certa forma, uma divindade. Isso é fundamental nos pensamentos aristotélicos. Aristarco, 310-230 a.C., foi o primeiro a propor um modelo heliocêntrico, repare isso, hélio, Sol, centro, para o sistema solar. Arranjou os planetas em ordem de distância do Sol, que é aceita até hoje, criou um método para medir distâncias da Terra à Lua e ao Sol, e também o tamanho da Terra e da Lua. Errou alguns cálculos por 30 vezes. Só que tem um detalhe, repare, o Aristarco ele vem depois do Aristóteles. Só que a influência do Aristóteles ela é tamanha que esse cara surge com essa ideia heliocêntrica que já não agradava o pessoal da época, então ele vai ter pouca expressão, ele não vai conseguir levar isso aí para frente. Há os registros, mas não há a aceitação. O modelo de Aristarco só volta à tona com Copérnico, lá nos anos, final dos anos 1470. Ou seja, o Copérnico vai tirar a ideia heliocêntrica de novo, só que é só detalhe, o Aristarco já se foi. Então a ideia dele não foi muito aceita. Depois nós temos Eratóstenes, 276-194 a.C., matemático, geógrafo, astrônomo, poeta e músico. Os caras eram um pouco de tudo na época, né? Primeiro a medir o diâmetro da Terra com boa precisão, 40 mil quilômetros, que na época eram estádios, não existia o quilômetro ainda. E a comprovar que ela não é plana. Olha que interessante. Primeiro o cara a provar que a Terra, né, não era plana. Já nessa época, né? Tem gente que até hoje acha que a Terra é plana. Complicado isso. Esse é um modelo que ele criou, foi um poço para poder fazer essas medidas de distâncias, que foi citado aí no texto. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, tem questões do Oba sobre isso daí, falo disso mais para frente. E aí vem Hiparco, 160 a 125, geógrafo, cartógrafo, astrônomo, considerado o maior astrônomo da era pré-cristã e fundador da trigonometria. Tá aí, moçada, a trigonometria você estuda graças a esse cara. Constituiu um observatório na ilha de Rhodes, catalogou a magnitude, primeira vez que vai começar a surgir o nome magnitude das estrelas, né? Verificou a variação do eixo de rotação da Terra, que deu origem à precessão, devido à influência gravitacional da Lua e do Sol da Terra. Esse movimento de precessão, a gente vai falar muito dele mais para frente.
Então, repare que o cara era bom, muita coisa foi observada. Claro que ele se baseou em anotações, registros de filósofos anteriores. Nós estamos falando aí do ano por volta de 160, então nós temos aí registros já de mais ou menos 400 anos, né? Tudo começou lá com Tales, lá atrás. Fez medidas mais precisas do raio da Lua, da Terra e do ano, errando por apenas 6 minutos. Realmente o cara era muito bom. Desenvolveu um novo sistema geocêntrico, aí ele complicou, já com epiciclos, base para o modelo ptolomaico. Esses epiciclos, a gente vai explicar isso um pouco mais para frente também. Ptolomeu seria aí talvez o último astrônomo, o último filósofo que vai fechar aí essa turma. Ele já é do ano, né, por volta do ano 85, 100 depois de Cristo. E aí o seguinte, o Ptolomeu, ele vai primeiro catalogar tudo que se tinha de conhecimento até então, e ele vai fazer um livro. Ele é considerado o último astrônomo da antiguidade. Criou um modelo geocêntrico mais completo e eficiente, combinação de círculos maiores, chamados de deferente, e círculos menores, chamados de epiciclos. Com isso, explicou o movimento retrógrado de Marte. A gente vai explicar isso na aula sobre planetas mais para frente. Compilou uma série de 13 volumes de astronomia e criou o Almagesto, o livro majestoso, que é a maior fonte de astronomia da Grécia e considerado o primeiro livro de astronomia da humanidade. Compilou um catálogo com mais de 1000 estrelas contendo coordenadas celestes e brilho. Expressou o brilho das estrelas em magnitude. Muito do que fez estava errado, mas durou por volta de 1400 anos no mundo ocidental. Moçada, olha só, muito importante reforçar mais uma vez, temos que levar em consideração o ponto de vista do cara na época. Sem tecnologia, nem binóculo ou telescópio existia na época, então era tudo na base de observações a olho nu. Então, o cara registrou tudo que se tinha até então, criou esse livro. Isso vai ter uma influência muito grande, começa o período aí pré-cristão, e aí isso vai durar aproximadamente 1400 anos, até por volta dos anos aí 1500, quando com o Renascimento surgem alguns personagens que vai mudar toda essa confusão feita e vai corrigir todo o modelo que a gente conhece hoje da esfera celeste, do sistema solar e do universo, por que não? Essa é uma imagem que mostra o chamado sistema de mundos, onde ele coloca as órbitas dos astros. Esse é um movimento retrógrado aparente de Marte, na verdade é uma ilusão devido às velocidades da Terra e de Marte serem diferentes, a Terra é mais interna, né? Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Parece que Marte faz uma volta, estava indo e de repente volta, né? Mais ou menos isso daí. Falo disso um pouco mais para frente. E aí entramos na Idade Média. Como eu disse, 1400 anos em que praticamente você não vai ter discussão sobre astronomia, as ideias do Ptolomeu, elas vão praticamente ser consideradas encerradas. É como se a astronomia tivesse sido resolvida já. Entramos na Idade Média, eu considero 1400 anos de trevas, mas na minha opinião o que ficou mais bonito da época são os castelos medievais, que são fantásticos. E aí um pouquinho de humor, né? Fechando essa parte. A Terra é plana? Então tá aí, olha que bonito a Terra plana. Né? Para quem gosta, esse é mais ou menos uma estrutura. Repare que nós temos aqui embaixo os alicerces que seguram a Terra. Aqui embaixo é o inferno. Aqui você tem todo o domo, né, da esfera celeste, onde está tudo lá. Então, quer dizer, é uma ideia meio lunática. E um pouquinho de humor negro. Se a Terra é redonda, por que é que dormimos assim e não assim? Olha que bonitinho, todo o sistema solar, todo mundo redondinho, só a Terra que é plana. Sem comentários, né? E eu fecho com essa frase. Está em O Abismo, o que muita gente acredita. Então é aqui que termina a Terra plana? No abismo da estupidez? Divirta-se com isso. Muito bem, com isso eu fecho então essa segunda aula sobre história da astronomia. Falamos aí do mundo grego
e a sua influência, a sua importância no avanço da astronomia, no conhecimento aí da astronomia. Fechamos então essa aula. Se gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos. Grande abraço e até a próxima.